Bom dia. Vamos ficar de pé para começar esse culto com louvor? Vem, esta é hora de adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para como estás diante do Pai, vem. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Vem, esta é hora de adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem. Senhor Deus, muito obrigado que podemos estar aqui, Senhor, do jeito que nós somos, Senhor. Falhos, pecadores, Senhor, mas mesmo assim o Senhor nos ama. Muito obrigado que teu amor é tão grande que, além de todos os nossos defeitos, o Senhor não nos ama menos, o Senhor continua nos amando demais. Muito obrigado que o Senhor está aqui, fica com cada um que veio aqui, Senhor. Amém. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias,
quero estar junto aos teus pés, mas ainda não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Certo. Vocês podem sentar? Eu quero abrir um espaço para testemunho. Se alguém tem alguma coisa que vivenciou durante essa semana, ou semana passada, ou algum dia, e quiser compartilhar alguma coisa que Deus fez. Tem algum voluntário, alguém? Quer ser o primeiro? Enquanto vocês vão pensando, eu vou compartilhar uma reflexão que eu ouvi essa semana. Alguém já pegou um peixe do mar, pegou direto do mar assim, limpou ele e já fritou e comeu? Assim, sem sal, sem nada? Eu também não. Mas eu imagino que não deve ser nada bom. Mas como assim o peixe do mar fica a vida inteira dentro do mar e não pega nem um pingo de sal? É esquisito, é estranho. Se você vai temperar uma carne e coloca ela no sal, deixar algumas horas ali, ela já fica salgada. Mas o peixe ele tem uma camada que protege ele do sal, para ele não absorver esse sal. Para que ele absorva esse sal, ele precisa morrer para que esse sal possa ir para dentro dele. E assim também é na nossa vida, na vida cristã. Quando a gente está no mundo, o amor de Deus ele não consegue penetrar realmente em nós. Se a gente está, não sei, eu estou meio vivo, meio morto, estou mais ou menos, um pé no mundo, um pé com Deus, aí o sal não penetra. Então a gente precisa realmente morrer para o mundo para que esse sal, esse amor de Deus possa realmente penetrar no nosso coração. E depois que a gente estiver com Deus, que a gente realmente não está mais no mundo, aí sim a gente possa formar essa camada para que a gente essa camada de proteção, para que o mundo não influencie, não jogue esse sal negativo na nossa vida, que a gente influencie, mas não seja influenciado. Certo? Alguém lembrou de alguma coisa? Beleza. Nessa próxima música vocês podem trazer as ofertas.
quem irei com minha dor? A quem irei em busca de amor? Quem poderá minha vida saciar de verdade? Quem terá de mim compaixão? Entenderá o meu coração? Quem mudará minha eternidade? Só tu, Jesus. Cristo, aonde eu poderia ir? Cristo, outro lugar não existe aqui. Só tu tens palavras de amor, caminho ao Pai e verdade és tu. Cristo, aonde eu poderia ir? Irei com minha dor, a quem irei em busca de amor? Quem poderá minha vida saciar de verdade? Quem terá de mim compaixão? Entenderá o meu coração? Quem mudará minha eternidade? Só tu, Jesus. Cristo, aonde eu poderia ir? Cristo, outro lugar não existe aqui. Só tu tens palavras de amor, caminho ao Pai e verdade és tu. Cristo, aonde eu poderia ir? Bendirei a ti quando forte estiver, de fartura desfrutar, eu te bendirei. Bendirei a ti quando fraco estiver, no deserto em sequidão, eu te bendirei. Cada bênção derramada transformo em louvor. Mesmo na escuridão, Deus, te dou o meu amor. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, bendirei teu glorioso nome. Bendirei a ti quando o sol brilhar em mim e tudo em ordem estiver, eu te bendirei. Bendirei a ti, sofrimento e aflição, se o sacrifício duro for, eu te bendirei. Cada bênção derramada transformo em louvor. Mesmo na escuridão, Deus,
Bendito é o Senhor, eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, bendirei teu glorioso nome. Amém. Eu quero chamar a Zelka. Posso orar por você ainda? Pode. Senhor Deus, muito obrigado pela vida da Zelka, Senhor. Muito obrigado que o Senhor tenha usado no teu reino, Senhor, e que o Senhor esteja usando ela agora, Senhor, para falar aos nossos corações. Dê as palavras certas para ela, Senhor, e nos ajude a nos concentrar, Senhor, que realmente possamos levar essa mensagem para o nosso dia a dia, Senhor. Amém. Amém. Quase dei uma derrapada aqui na frente. Peraí, eu vou pegar esse microfone. Acho que vai facilitar para mim. Aí, bom dia, meus irmãos. Olha só que simpáticos, todos respondem. Que bom. Fico muito feliz, gente, de estar aqui trazendo a palavra mais uma vez. Minha igreja amada, né? Irmãos menonitas. Peraí, só deixa eu me organizar aqui. Ok, tudo organizado. Agora eu vou começar. Então, para começar, eu quero só lembrar vocês, gente, do privilégio que a gente tem, de quão privilegiado a gente é de poder estar aqui hoje. Eu não sei como você veio aqui hoje para a igreja, eu não sei se você vem para a igreja como uma tradição. Ah, minha igreja veio para a igreja, minha família veio para a igreja, minha família toda veio para a igreja, decidi vir para a igreja também. Não sei se você veio só para ter alguma coisa para fazer no domingo, mas você é privilegiado de poder estar aqui hoje. Você, equipe do louvor, vocês são privilegiados de poder servir ao Senhor, de poder louvar o Senhor. A gente é privilegiado de poder se posicionar em adoração. Sabe, eu quero lembrar vocês de que tem gente que não pode fazer isso, de que Deus nos deu esse privilégio de poder estar aqui hoje. E, cara, eu quero, por favor, pedir, não se feche hoje nesse culto. Abre seu coração. Eu tenho certeza que o Espírito Santo quer ministrar algo no seu coração. Eu tenho certeza que Ele quer falar algo para você. Independente do contexto no qual você está, Deus deseja falar algo para você. Então, por favor, não se feche. Talvez você esteja pensando no almoço de família que você vai comer depois. Talvez você esteja pensando na semana. Mas, por favor, pense no que Cristo quer falar ao seu coração hoje. Eu te peço, por favor, abre o seu coração. Essa mensagem ela pode entrar como uma flecha no teu coração. Então, por favor, estejam abertos ao que o Espírito Santo quer falar a vocês hoje. O que eu quero falar, o tema que eu vou falar hoje é instrumentos. Eu vou falar sobre nós sermos instrumentos. Eu quero falar com vocês sobre a passagem de 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 2 e 3. Repito, 2 Coríntios 3, versículos 2 e 3. Eu vou falar 2 vezes esses versículos para a gente conseguir captar bem o que está escrito aqui. Ok, vou começar lendo aqui. Eu estou na Nova Versão Internacional, lendo. Está escrito assim: vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração e conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, aleluias, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Uau, vou repetir mais uma vez. Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Amém. Então,
para eu começar a falar sobre isso aqui, vamos se contextualizar um pouco no que estava acontecendo nessa época. Corinto era uma cidade que tinha muita imoralidade, muita diversidade religiosa. O pessoal estava realmente ali metido no meio do pecado, assim, era um pecado assim bem explícito. E Paulo tinha construído a sua igreja lá. Só que ele continuou suas viagens, né? Paulo estava sempre viajando. E, nessa ocasião, ele havia sido meio que criticado ou questionado porque ele não havia enviado mais cartas. E, nesses 2 versículos, ele responde a isso, falando que as pessoas lá, elas mesmas são as cartas que ele deixou. Então, elas são as cartas que, com a tinta do Espírito Santo, nessa metáfora, eles haviam escrito. As pessoas eram as cartas para as pessoas ao redor deles. Assim como eu e você, nós somos cartas para as pessoas ao nosso redor. Nós somos cartas de Cristo para as pessoas ao nosso redor. Para entrar um pouco aqui no meio desse contexto, eu fui olhar um pouco o original das palavras. A palavra carta aqui vem do epistelo. Epistelo significa instrumento. Eu e você, meu irmão, a gente tem instrumentos no meio no qual a gente está metido. Cara, eu vejo diferentes contextos em cada pessoa aqui no meio. Um está trabalhando, outro está na faculdade, outro está, sei lá, na escola. Você é um epistelo, você é um instrumento no lugar onde você está metido. Você é um instrumento para os teus colegas de trabalho. Você é um instrumento para os teus colegas de faculdade. Cristo colocou uma mensagem no teu coração e é o teu dever passar essa mensagem para as pessoas ao teu redor. Você é uma carta de Cristo para as pessoas ao seu redor. Vocês já pensaram nisso? Cara, então, o tema que eu quero falar hoje para vocês são os atos de justiça. Sim, o que são atos de justiça? Atos de justiça, em outras palavras, missões, tá bom? Missões. Como assim missões? Me diz o contexto, conceitua isso aí, o que são missões? Missões é você amar Cristo de tal forma que você decide cooperar com o reino dele aqui na terra. A gente deve cooperar com Cristo, e isso é um privilégio. Cooperar com Cristo. Vocês entendem que Cristo podia fazer tudo sozinho? A gente é totalmente incapaz. Nós somos incapazes de fazer qualquer coisa. Cristo podia trabalhar totalmente sozinho com tudo na terra. Mas Ele decidiu escolher você. Ele decidiu escolher a mim para cooperar junto com a ajuda do Espírito Santo dele. A gente é incapacitado, Ele podia fazer sozinho. O que Ele faz? Ele nos capacita e a gente pode ajudar junto. Isso é incrível. Mas sabe qual que é o problema? Às vezes a gente escolhe não ajudar. Mesmo Ele dando o privilégio. Vocês entendem que Ele dá o privilégio e a gente se nega de ajudar? Vocês entendem como forte é isso? Vocês entendem que isso é uma honra? É uma honra sofrer por Cristo. É uma honra falar de Jesus para os nossos irmãos. E a gente se nega a fazer isso. Cara, isso é forte. Isso é forte. A gente é uma carta de Cristo para os nossos irmãos. Que tipo de carta você tem sido? Você tem sido uma carta em branco? Porque muitas vezes eu fui uma carta em branco. Muitas vezes eu não quis cooperar. Muitas vezes eu andei na rua, eu senti um direcionamento do Espírito Santo. Fala de mim. Eu me neguei. Eu tive vergonha, não quis falar de Jesus. Sendo que é um privilégio falar de Jesus. É um privilégio falar de Jesus. Cara, no meio dessa geração que está em decadência, o mundo está em decadência. Eu aposto que cada um de vocês conhece pelo menos uma pessoa que não conhece Jesus. Ou se conhece Jesus de uma forma equivocada. E é o nosso dever, na prática, impactar essa geração. Agindo, sendo que nem Jesus, igual Jesus. Por favor, receba isso. Abra o seu coração para receber isso. É o nosso dever. Agir no meio dessa geração. É nosso dever impactar. Agindo, não só falando. Cara, não adianta nada se eu ficar pregando aqui para vocês sobre impactar uma geração e seguir Jesus, se eu chegar em casa e ser a pior pessoa do mundo e, sei lá, não querer agir que nem Jesus. A gente precisa agir. Agir.
Cara, a gente carrega a mensagem do Verbo que se fez carne. Se a gente realmente vive, tem isso enraizado no nosso coração, a gente passa isso para os outros. Sabe por quê? Porque essa é a nossa identidade. A gente sabe que o Verbo se fez carne. Ele morreu numa cruz e derramou um sangue para mim. Eu sou lavada no sangue de Jesus. Mas tem pessoas pelas quais o sangue foi derramado e elas ainda não sabem disso. Vocês entendem isso? Talvez o teu vizinho. O sangue foi derramado por ele e ele ainda não sabe disso. É o teu dever falar. Cara, a gente tem a esperança. A gente tem a esperança. A gente tem a esperança. O sangue foi derramado por nós. Nós fomos lavados no sangue. E a gente espera a volta de Cristo. Mas tem pessoas que ainda não sabem. Tem pessoas que ainda não sabem. Vocês entendem isso? Isso é forte, cara. Isso é forte. A gente precisa ser prático. A gente precisa ser prático. Vivendo uma vida de santidade. Vivendo como Cristo viveu. E é difícil para a gente. Porque a gente é muito humano. A gente tem essa parte natural. Viver que nem Cristo é um desafio. Não é fácil. Jesus andou em santidade completa. Talvez a gente não consiga. Porque a gente tem essa parte humana. Mas eu quero compartilhar com vocês uma frase que eu li esses dias, que me impactou profundamente. A frase dizia o seguinte: santidade não é nunca se sujar. Santidade é estar sempre se limpando. E, cara, se a gente anda realmente com foco em Cristo, buscando a Cristo, negando a nossa carne, obviamente a gente vai pecar novamente, a gente tem essa parte humana, mas a gente anda buscando a Cristo. E, poxa, estou andando até Jesus, dei uma tropeçada, pequei. Tá, mas eu não quero andar em pecado. A questão é que eu pequei, mas eu não vou seguir a vida do pecado. Eu vou continuar olhando para o alvo. Eu vou voltar, entendendo que eu fui lavada pelo sangue de Jesus. E eu vou continuar seguindo. E eu vou impactar as pessoas ao meu redor fazendo isso. Eu vou impactar as pessoas à minha volta. Porque eu me arrependo e eu volto para o caminho. Cara, isso significa desejar Jesus acima do pecado. Desejar Jesus acima de tudo. Encontrar teu maior deleite em Jesus. Quando você passa tempo com Deus, quando você é realmente influenciado pelo que a palavra de Deus diz, se você vive isso, de qualquer forma, você vai impactar as pessoas ao seu redor. Cara, um exemplo simples. Você está com o teu amigo no supermercado. A caixa do supermercado, por engano, te dá R$1 a mais no troco. Você vê isso. Você vai, talvez você já esteja a caminho de casa e fala, opa, R$1 a mais, eu vou devolver. O cara vai pensar, mas como assim, R$1 a mais? R$1, que diferença vai fazer para o supermercado isso? Você fala, cara, eu sou fiel num pouco. Eu sou fiel no pouco. E sobre o muito Deus vai me colocar um dia. Isso é importante para o meu Deus, então é importante para mim. Eu sou fiel nas pequenas coisas. Isso vai impactar o coração da pessoa. Como assim, mano? Esse cara é meio maluco, né? Cara, o mundo está gritando. O mundo está gritando. São gritos de dor, mentiras, pecados. O grito do ego, pessoas querendo se levantar umas acima das outras. Mas o que acontece é quando você é uma carta escrita. Quando você é uma carta escrita com a mensagem de Deus, Ele vai levantar essa mensagem acima desses gritos. A voz de Deus é mais alta do que qualquer grito que esse mundo pode dar. Cara, eu quero compartilhar com vocês uma experiência própria. Eu passei 5 meses fazendo um intensivo. É uma espécie de seminário em Florianópolis. Lá eu fiquei imersa na palavra de Deus, assim, eu tinha uma leitura obrigatória diária, uma vez por semana evangelismo. Era muito legal. Mas uma hora eu voltei para cá, 2 meses atrás. E eu entrei na zona de conforto de novo. Então, eu não era mais obrigada a ler uma certa quantidade da Bíblia por dia. Eu não era mais obrigada a evangelizar uma vez por semana. Eu não era mais obrigada a nada. Eu comecei a entrar na minha zona de conforto.
E eu nem percebi isso até um dia em que eu estava conversando com um amigo meu de lá. E ele me disse, Silke, eu estou trancada dentro de casa e eu quero falar de Jesus. Mas Silke, você não entende, eu quero falar de Jesus, eu preciso falar de Jesus. E eu estou trancada dentro de casa. E aí o que ele fez? Existe um site chamado Omegle, onde pessoas do mundo todo conversam pela câmera do computador. E você conversa com pessoas aleatórias. E, por sinal, é um site onde muita perversidade tem rolado. E ele falou, se é lá que está rodando pecado, é lá que eu vou pregar. Ele foi no Omegle pregar. Eu falei, gente, como assim? Sabe o que aconteceu? O fim da história. 2 meninas de menor entregaram sua vida a Jesus. Foi um dia de festa nos céus. Porque ele decidiu não parar. Ele não deixou as circunstâncias pararem ele. Sabe por quê? Porque essa mensagem, a mensagem da cruz, impacta ele. Ele sabe que tem pessoas, tem um mundo cheio de pessoas que ainda não conhecem essa mensagem. Vocês entendem isso? Gente, nesse dia que esse menino me falou isso, meu orgulho doeu. Eu falei, puxa, cara, eu podia estar fazendo isso. E olha que aqui na colônia eu nem estou tão trancada em casa. Como assim? Eu preciso começar a me levantar. Mas sabe o quê? O que a gente faz externamente é uma circunstância, é uma consequência do que a gente leu, do que a gente viveu no secreto. O que a gente faz lá fora é uma consequência do que a gente fez no secreto. A mensagem que existe em nós é a mensagem que o Espírito Santo ministrou um dia no nosso coração. Mas se a gente não tem convivência com isso, não existe mensagem para passar. Não tem como passar uma mensagem para as outras pessoas se não existe dentro de mim uma mensagem. Então, cara, a gente precisa vivenciar isso aqui. Eu quero te desafiar. Eu não sei se você tem o hábito de ter um tempo no secreto com Deus. Eu quero te desafiar, por favor, aceite esse desafio. Todo dia da semana, nem se for 10 minutos. Entra sozinho num quarto, você e Deus. É o teu momento com Deus. Lê a passagem que você está lendo agora, da Bíblia. Poxa, Silke, eu não estou lendo a Bíblia agora. Tá, começa lá no Novo Testamento. Marcos, livro de Marcos é muito bom. Lê ali um capítulo por dia, se for. 5 versículos. E tenha um tempo com Deus. Deixe o Espírito Santo ministrar algo no seu coração. Para que você também tenha uma mensagem para você passar para frente. Cara, o nosso Deus, ele é um Deus pessoal. Isso que é legal. Eu podia agora ter visto um vídeo de uma pregação de meia hora e simplesmente repetir palavra por palavra para vocês. Mas não teria o mesmo impacto. Porque não foi algo que Deus me ministrou. Sabe por que isso é legal? Porque Deus sabe o teu contexto. Deus sabe exatamente pelo que você está passando. Deus sabe exatamente a tua personalidade. Deus sabe exatamente toda a história da tua vida. Ele vai ministrar o teu coração. E você vai ter uma mensagem que Ele mesmo passou para você. É muito diferente quando a gente conta uma história que Ele contou para nós. Isso é incrível, cara, isso é incrível. Sabe por que Jesus era tão ouvido na época dele? Porque ele falava com autoridade própria. Os fariseus, na época, eles falavam com a autoridade dos outros. Ele falava com a autoridade própria, ele vivenciava. Sabe, é o tempo da gente se levantar. Viver no secreto e depois levar isso para fora. Essas duas coisas caminham juntas. Eu escuto o que ele tem para me falar. No secreto, o Espírito Santo testifica isso no meu coração. Eu saio e eu levo isso para aqueles que ainda não conhecem isso. É o nosso dever. É o nosso dever. Irmãos, ele sofreu. Ele sofreu. Por mim, por você. Ele sofreu. Ele morreu. E aí a gente quer buscar conforto. A gente quer ficar na zona de conforto. Não, Deus, deixa eu só receber, então. Meu tempinho no secreto é tão gostoso. Claro que é bom, gente, a gente ouvir, ser ministrado por Deus.
Mas a gente tem o dever de levar isso para frente. É o nosso dever, irmãos. Cara, a gente precisa impactar. A gente precisa ser diferente. E sabe, o tempo com Deus, essa constância em Deus, ela só vem através de muita intencionalidade. Você precisa ser intencional. Não adianta falar, se o que é assim? O que adianta eu ler a Bíblia se eu não estou afim? O que adianta eu ler a Bíblia? Eu não vou estar na vibe. Eu não vou estar na vibe de ler a Bíblia, eu não vou estar na vibe de, receber coisa do Espírito. Eu preciso estar com vontade de ler. Não, meu irmão, é quando você não está com vontade que você precisa ler. Você precisa ser intencional. No dia que você acorda, poxa, Deus, não estou afim de falar com você hoje. Fala isso para Ele. Viva com Deus, orando sem cessar. Quando você está andando na rua. Deus, eu estou irritado com meu irmão. Estou irritado com meu irmão. Nossa, acordei hoje cedo, não tinha mais pão. Comeram tudo. Estou irritada. Oh, Deus. Conversa com Deus. O Espírito Santo, ele vai ministrando através do convívio. Agora me diz, é possível você criar intimidade com alguém que você fala 3 vezes por dia? Obrigada a Deus pelo dia, obrigada a Deus pelo alimento, obrigada a Deus por esse dia, me ajuda a me dar uma boa noite de sono. Você, marido, mulher, se vocês conversassem assim com a tua esposa, como vocês estariam agora? A gente precisa cultivar tempo. A gente precisa cultivar tempo para isso ser algo que tenha uma consequência em nós. Gente, se isso se torna algo real na nossa vida, não tem como a gente não viver isso. Se a gente realmente vê isso como uma verdade, se a gente vê a mensagem da cruz como uma verdade na nossa vida, não tem como a gente viver sem impactar. Sabe por quê? Porque a gente vive diferente. A gente vive diferente. Nós somos instrumentos, nós somos epistelos para impactar uma geração em decadência. Cara, eu quero dar um exemplo de um epistelo para vocês. É um dos meus caras favoritos. Eu acho a história dele, gente, impactante. Impactante. Eu acho que vocês também vão achar. O nome do cara é William Wilberforce. Uma frase que ele falava muito era: eu me gastarei todos os dias com Cristo em devoção. Depois, o que ele fez foi consequência disso aqui. Ele se gastava diariamente com Cristo em devoção. Sabe o que ele fez depois? O Espírito Santo chamou esse cara para ele se levantar contra o tráfico negreiro. Pesado? Sabe por quê? Porque naquela época, poucas pessoas estavam se levantando contra isso. Os escravos estavam sofrendo, mas ninguém falava nada. Ele foi chamado, ele foi obediente ao Espírito Santo. Ele se levantou contra o tráfico negreiro. Ele ficou 18 anos gritando a mesma mensagem. 18 anos, gente, é a minha idade. Gritando contra o tráfico negreiro. Sozinho. E ele não fez isso só gritando. Ele não colocou açúcar na boca. Sabe por quê? Porque era produzido pelos escravos. Ele se negou a colocar açúcar na boca. Então, ele vivia isso na prática também. Só que ele estava sozinho. Só ele e Deus. Apoio de ninguém. Eu não imagino que isso tenha sido fácil. Mas ele se gastava diariamente em devoção. Ele se gastava diariamente com Cristo em devoção. Essa mensagem contra o tráfico negreiro era reescrita no coração dele diariamente. E sabe o que aconteceu? 2 anos depois da morte de Wilberforce, 800.000 escravos foram libertos. Aleluia! Gente, esse cara impactou. Esse cara impactou. Como consequência do que ele fazia no lugar secreto, como consequência do que ele fazia dentro, ele se levantou. Ele se levantou contra um negócio que naquela época era muito normal. E isso teve uma consequência. Cara, sabe o que acontece? Um legado que a gente constrói mediante Cristo é o próprio Cristo, porque a gente mostra quem Ele é. E esse legado, meu irmão, ele não pode ser enterrado.
ele não vai ser enterrado junto com a gente. Wilberforce morreu faz muito tempo. Esse legado continua. Sabe por quê? Porque ele mostrou um caráter de Cristo. É isso que a gente precisa ser. Talvez a gente não impacte tanto. Talvez você seja um impacto na vida de uma pessoa. Mas para ela, você vai ser um impacto eterno. Sabe por quê? Porque você apresentou Jesus para ela. Porque você apresentou a esperança. Você apresentou a vida eterna para essa pessoa. Cara, nós somos chamados para implantar a cultura do céu aqui. Cada um de vocês participa de um grupo diferente de pessoas. Se cada um levar uma carta escrita, você imagina o impacto que isso tem? O tanto de pessoas se convertendo a Jesus. Eu acredito fortemente. Minha oração é que a cultura do céu seja implantada aqui nessa colônia. Porque por mais que, não, mas todo mundo se conhece nessa colônia. Todo mundo vai para a igreja. Não, essa colônia, olha, todo mundo... Não tem isso. Cara, você conhece pelo menos alguém que talvez até conheça Jesus, mas tem uma imagem errada. Eu aposto que você conhece. Você provavelmente conhece alguém que tem uma visão errada das igrejas daqui. E você pode ser uma carta escrita de Cristo para essa pessoa. Gente, a repetição é nossa aliada, por isso eu estou repetindo tanto. Eu quero que vocês memorizem, eu quero muito que vocês levem isso para a vida de vocês. Porque eu preciso levar isso para a minha vida também. Cara, muitas vezes a gente acaba se esquecendo dessa mensagem. A gente acaba se esquecendo da cruz. A gente se esquece. A gente esquece que a gente é lavado, cara. A gente é lavado por um sangue. E ele sofreu. Essa é a nossa mensagem salvífica. E se a gente esquece disso, não tem como a gente levar isso para frente. Cara, é impressionante. Muitas vezes eu penso, cara, como que eu caio no pecado? Como que eu caio no pecado se eu sei o que ele fez por mim? Como que eu caio no pecado sabendo quanto Jesus sofreu por mim? É porque eu começo a achar que eu vou encontrar mais prazer no pecado do que eu encontro em Jesus? Mas não, meu maior deleite, nosso maior deleite tem que estar em Cristo. Cara, eu quero perguntar para vocês. Quem vão ser os epistelos dessa geração? Quem vai ser o instrumento no teu contexto? Você vai ter que esperar outra pessoa ser evangelizada para ela ser um instrumento no teu grupo de amigos? Cara, nós precisamos impactar. Não, mas meus amigos, assim... Sabe, Sil, que meus amigos, eles até que conhecem Jesus, mas, assim, eles, não sei, mais ou menos, sabe? É aquela fé, assim, mais ou menos. Mas eles conhecem Jesus, não adianta tentar evangelizar. Mas não é a questão de evangelizar só, cara, você precisa viver. Viva na frente deles, mostre o que é, quem é Jesus. Mostre através dos seus atos quem que foi Jesus. Cara, é tão impressionante para mim como a gente consegue se desviar disso. Cara, eu vi uma mulher que realmente impactou a minha vida. Ela era uma missionária. Ela evangelizou diversos países. Ela foi para vários carnavais evangelizar, pregar o nome de Jesus. E ela falou, cara, quando a gente vê o pecado no mundo, quando a gente vê essa geração em decadência, quando a gente vê esse mundo em decadência e a gente se cala, a gente está sendo negligente. A gente não pode ser negligente. A gente precisa se levantar. E eu sei que essa mensagem está muito repetitiva, mas eu repito, a repetição ela é a nossa aliada. Cara, eu realmente desejo que quando você voltar para casa, você pense em quem você pode evangelizar, em quem você pode ser um impacto.
putz, cara, mas eu não conheço ninguém, eu só ando com meus irmãos da igreja. Eu não sei, eu não conheço ninguém que não conhece Jesus. Então, busque em conhecer. Uma vez eu ouvi uma frase que me impactou profundamente, que diz, um sal dentro do saleiro não faz efeito nenhum. A gente precisa sair do saleiro, meus irmãos. Precisamos sair do saleiro. Isso é incrível. Eu gosto muito disso na nossa igreja, que a gente tem coração para missões. Os homens aqui do Rio Negro que vão lá, isso é incrível. É o sal fora do saleiro, saindo para impactar. Mas a gente tem um encargo que é nosso. Onde você for, eu creio que há um encargo para você. Eu creio. Talvez o Espírito Santo esteja te lembrando agora de alguém que você possa falar, de como você pode ser um impacto. Talvez não. Talvez você esteja só sentado, escutando, pensando, putz, não sei como que eu vou fazer isso aí. Mas, cara, se deixe ser ministrado. Se deixe ser ministrado pelo Espírito Santo. Esse é o primeiro passo. Essa semana, o desafio que eu passei para vocês, por favor, se deixem ser ministrados pelo Espírito Santo essa semana. Depois que ele ministrar, você vê como que você pode ser uma carta para as pessoas ao seu redor. Porque a mensagem de Deus para nós, ela na verdade é muito prática. Jesus foi prático. A gente sabe disso, né? Ele morreu numa cruz. Então vamos amar que nem Jesus. Vamos ser que nem ele foi. E vamos mostrar para o resto das pessoas, é esse quem ele é. Sabe, ultimamente, eu não sei, eu prefiro não citar o fato, mas os cristãos têm mostrado uma mensagem muito distorcida de quem Deus é. Um Deus de julgamento. Um Deus que olha para baixo e diz, olha, você é sujo. Você está sujo de pecado. Mas Deus não olha assim para a gente. Deus olha, você estava sujo, mas eu te lavei. Eu te lavei com o meu sangue. E é com esse olhar que a gente tem que olhar para os nossos irmãos. A gente não deve olhar com o olhar de, olha como você está sujo do teu pecado. Olha, imundo, nossa, você está sujo. Não. Os olhos de amor de Deus devem resplandecer nos nossos olhos. É assim que a gente impacta. É desse jeito. Cara, era essa a mensagem que eu queria trazer para vocês. Eu espero mesmo, de verdade, que isso tenha entrado como uma flecha no coração de vocês. Eu quero orar agora por nós. Para que a gente consiga realmente ser flechas, que a gente seja cartas de Cristo para os nossos irmãos. Que você, que está liderando uma leiteria, que você seja uma carta para os teus funcionários. Que você, no meio dos teu grupo de amigos que não são cristãos, seja uma carta. Que você, que ainda não sabe para quem você seja uma carta, que o Espírito Santo te revele. Eu realmente desejo isso. E que assim, passo a passo, a gente traga mais e mais pessoas para Cristo. Não necessariamente para a igreja de irmãos melanitas, mas para Cristo. Para Cristo. Que a gente leve essa esperança para frente. Amém, irmãos? Eu quero orar com vocês ainda. Senhor Jesus, eu te agradeço pelo privilégio que nós temos de adentrar na tua presença. Eu te agradeço, Jesus, que você divide funções conosco. Que nós podemos cooperar com o teu reino aqui na terra. Eu te agradeço, Jesus, que você nos dá encargos. E perdoa-nos, Pai, quando nós ignoramos esses encargos. Perdoa-nos, Pai, quando nós decidimos não ajudar, sendo que é um privilégio te ajudar. Pai, eu te peço, Pai, Espírito Santo, fala aos corações. Lembra-os de onde eles podem ajudar. Lembra-os de onde eles podem impactar. Para que nós possamos resplandecer a tua face para os nossos irmãos.
Jesus, nós queremos implantar a cultura do céu nessa colônia. Nós queremos implantar a cultura do céu no grupo de amigos no qual a gente está inserido. Mas sem ti, nada somos. Somos incapazes. Somos humanos. Então, Espírito Santo, eu te peço, capacita-nos. Capacita-nos, capacita cada pessoa que hoje está aqui. Capacita cada pessoa que está assistindo essa live. Eu te peço, Deus, fala aos corações. Pai, eu te peço, ministra aos corações, que durante essa semana nós possamos ser os teus epistelos, os teus instrumentos. Que, Pai, durante esse mês nós possamos ser os teus instrumentos. Que durante esse ano a gente possa ser os teus instrumentos. E pelo resto das nossas vidas. Porque, Pai, para nós você é a única coisa que importa. Nós queremos levar a tua esperança. Nós queremos levar a tua mensagem. Então, Deus, nós pedimos, capacita-nos, lembra-nos, não nos deixe esquecer da tua mensagem. Não nos deixe esquecer, porque nós não queremos esquecer. Nós não queremos esquecer. Deus, lembra-nos, lembra-nos. É isso que eu peço, meu Deus. Caminhe conosco pelo resto desse dia. Caminhe conosco pelo resto desse mês, desse ano, Pai. Que cada pessoa possa ser, Pai, a sua imagem no grupo no qual elas estão inseridas. É isso que eu peço, Deus, em teu santo nome. Amém. Aí acho que a equipe de louvor vai trazer mais uma música. Vamos ficar de pé? Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim.
Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Amém? Uma boa semana a todos.